Mercado de transferências agitado, a notícia do dia: Neymar acertou com a Arábia Saudita depois de uma grande novela, quase foi para o Barcelona e chocou o mundo agora, praticamente colocando um ponto final na carreira dele no Pro Hilal. Estamos aqui com o Avelar, já tradicional de sempre, e dessa vez Matheus vai participar aqui, nosso querido Matheus. E aí, Matheus, dá uma boa tarde aí e já bora pro assunto aí. Boa tarde aí para todo mundo. Meu parceiro Joãozinho, é isso. Bora ver lá. Então, Boa tarde a todo mundo aí, né? Hoje a gente vai falar sobre o mercado de transferências que está muito agitado. Começar falando um pouquinho do Neymar, né? opiniões, hein? Alguém gostou da tomada de decisão do Neymar? Alguém faria a mesma coisa no lugar dele? Pode começar aí, Matheus. Acho que você está com as emoções mais afloradas. Acho que gostar ninguém gostou, né? Tirando dos pessoal que gosta de. Os amigos dele lá que gostam de puxar o saco dele, que não são contra, né? Acho que o pessoal não é muito a favor. Os brasileiros, então. Eu, como fã, sou fã desde pequeno, é impossível, né? Apoiar uma decisão dessa. Vê lá, você acha que tem algum outro motivo além do dinheiro para ele tomar essa decisão? A gente tem que lembrar também que praticamente não tinha opção para ele na Europa, né? Ele, fora do PSG, o Barcelona demonstrou interesse, mas assim, tem uma conversa ou outra do Chelsea, mas nada muito concreto. Então, é complicado, né? Gostar, acho que ninguém gosta da decisão dele, mas acho que a maioria da população mundial, se tivesse a oportunidade de ganhar o salário que ele vai receber na Arábia, aceitaria com tranquilidade, porque é um valor muito alto, né? Um valor fora do mercado. O salário dele no PSG já era acima do que o mercado coloca, né, para um jogador do nível dele, que ele recebia no PSG em torno de 40, 45 milhões de euros por ano. Ele vai ganhar, ao que tudo indica, aí, pelo menos 100 milhões de euros por ano na Arábia Saudita. Se ele fosse para um outro time, como o Flamengo do Barcelona ou do Chelsea, eu acho que era muito difícil que o salário dele chegasse a 20 milhões de euros. Então essa diferença realmente fica muito brutal. É muito difícil da gente analisar porque é uma diferença irreal de dinheiro. Eu acho que um ponto assim que dá para passar um pano é o seguinte, que ele ia ter contrato até 2027 com o PSG. Se ele ficasse, ele ia ter mais 5 anos de contrato num time que, assim, também ninguém estava gostando dele lá. Então, assim, no Al Hilal, querendo ou não, é só 2 anos. Não sei no total se ele vai ganhar a mesma quantidade de dinheiro que ele ganharia nos 5, nesses 2 só no Al Hilal. Mas, de qualquer forma, está encerrada a passagem dele no PSG. Matheus, acho que o que você tem a falar sobre essa passagem? Lá no início, você já era daqueles que era a favor da mudança, que era contra a mudança. O que você pensou dessa saída dele do Barcelona e realmente os últimos momentos do Neymar? Cara, quando ele foi, eu era menor, eu tinha uns. Foi quando? Foi 2017, né? Eu tinha, 13 anos. E eu já era apaixonado pelo Neymar, tinha a camisa dele do Barcelona, sabe, porque ele era 11 e tudo mais. No começo eu fiquei feliz, eu falei, porra, o Neymar vai ser protagonista. Eu fiquei com isso na cabeça, cara, o time vai ser dele. Porque o Barcelona nunca foi, né? Mas aí, pô, você vai passando os anos, você vai vendo que a escolha não foi boa, não ganhou nada lá, relevante, né? Não conseguiu jogar o futebol que ele jogava no Barcelona. E ficou, assim, ele não ter proposta hoje de outros times da Europa foi por tudo que ele fez pelo PSG. Muita indisciplina, jogou muita bola em certos momentos, mas se lesionou muito também. Então, assim, um ponto é esse de a proposta do Al Hilal era a única que era aceitável, vamos dizer, inclusive para o PSG. Mas isso se dá muito também por tudo que ele fez esses 6 anos, né? Não jogou futebol para estar para estar figurado nas listas diferentes dos maiores clubes da Europa. Então é tudo uma cadeia que se iniciou a partir do momento que ele foi para o PSG. E eu acho que se ele tivesse continuado no Barcelona, hoje em dia ia ser totalmente diferente a carreira dele. Eu acho até que possivelmente ganharia uma bola de ouro, mas aí já vai para outras questões, né? Mas assim, ele começou errado desde o momento que ele saiu do Barcelona. Bom, sobre essa transferência aí Barcelona-PSG, a minha visão é de que, na época, né, eu tinha a visão de que poderia ser bom. Realmente, igual o Matheus falou, dele ser o cara do time, dele ser a estrela, dele sair da sombra do Messi. Mas eu acho que o principal ponto que se provou uma decisão errada foi a Liga Francesa, que é muito fraca, não evoluiu. O PSG tem uma dominância financeira que atrapalha os outros times, que não dá oportunidade para ter uma disputa, para ter um clássico.
Eles só têm clássico, assim, de rivalidade de torcida, porque de time, o time é claramente superior. Então, para ele, assim, jogar na Liga Francesa foi muito ruim. Acho que o principal ponto disso é que ele jogou 6 temporadas no PSG e não chegou a 200 jogos. Não tem 200 jogos com a camisa do PSG. É muito pouco para 6 anos de futebol. Ó, isso aqui eu tô com esses números aqui que você falou. Ó. O Neymar na Europa, né? Ele jogou 4 temporadas no Barcelona e isso deu 186 jogos em 4 temporadas, com 105 gols, 59 assistências. Ou seja, um pouco menos de um gol por. Uma participação de gol por partida. No PSG, que foram 6 temporadas, 2 temporadas a mais. Ele jogou menos jogos, 172, só que em compensação fez mais gols e deu mais assistências, 118 e 70, respectivamente. Ele ganhou 13 títulos no PSG e 8 no Barcelona. Lembrando que teve a Champions League no Barcelona, aquela tríplice coroa lá de 15 e 16, que acho que foi o auge, né? É inegável que aquela temporada foi o auge do Neymar na carreira. Mas é exatamente isso, né? No PSG ele não conseguiu ficar saudável. Muita gente ainda pondera que o campeonato francês é mais pegado, que o pessoal batia mais nele, que no PSG, como ele era a principal estrela, o pessoal enfiava a porrada nele mesmo, Bom, literalmente. No Barcelona ainda tinha o Messi, né? Não sei o que vocês acham mas disso aí. no Barcelona ele já sofria mais faltas que o Messi, né? Mesmo na Liga Espanhola ele já era o jogador que sofria mais faltas por jogo. Acho que é muito mais um estilo de drible dele que torna ele mais próximo da falta do que o drible do Messi. O drible do Messi é para afastar o marcador, para achar o espaço vazio. O do Neymar é indo em direção ao marcador, para tirar o marcador em cima da hora. Então isso propicia as faltas. Acho que estando na Liga Francesa ou não, o Neymar ia ser o jogador que mais sofre faltas. Se notar também que o Neymar provocava, né? Tinha Sim. lance ali que ele fazia para provocar, e aí os caras iam com tudo, coisa que o Messi nunca fez. Porra, consenso que o Neymar não é um cara muito querido lá na Europa, né? Então o pessoal não tinha pena nele, não. E outros números também que são muito bizarros da gente pensar. Da última temporada dele, que ele jogou 6 meses da temporada, só jogou o iniciozinho, depois da Copa do Mundo. Voltou e logo se lesionou o tornozelo. Ele fez 34 jogos nesse iniciozinho de temporada, com 21 gols e 19 assistências. Até ele se machucar, ele era o artilheiro do PSG, era o cara que mais tinha participações de gols do trio Messi e Mbappé, e depois da lesão realmente não jogou, e terminou o ano como ele sempre termina no PSG, lesionado, não podendo jogar o mata-mata da Champions League. O grande momento do Neymar no PSG foi realmente aquela Champions League que levou o time até Da a pandemia, né? final da pandemia. Mas mesmo ali, acredito que naquele momento o Mbappé já era o protagonista da equipe. Os dois chegaram juntos na mesma temporada. O Mbappé muito, muito novo ainda para ser o coadjuvante do Neymar, mas com o passar dos anos, o Neymar muito se machucando toda hora. Quem sobrava ali era o Mbappé que decidiu e, porra, consenso que hoje em dia, e há pelo menos umas 3 temporadas, já é o dono do time. Vocês acham realmente que essa passagem de bastão foi mal feita? Também teve a questão do ego do Mbappé que foi inflando. E acho que chegou a hora, né? Esse ponto final dele no PSG é bom, né? O problema é ele para a Arábia Saudita. Assim, pra mim o que vai marcar mais a passagem do Neymar no PSG, mais do que a relação dele com o Mbappé, com outros jogadores do elenco, com a torcida, são as lesões. Infelizmente, para nós brasileiros que temos ele como a referência técnica da nossa geração, vimos ele se lesionar uma vez atrás da outra e não conseguia ter sequência. Ele saiu do Barcelona ali com 25 anos, né? A gente tem o auge físico de um jogador ali entre os 27 e 30 anos, então esse auge físico dele seria no PSG, mas estava sempre atrelado a lesões. A gente não conseguiu ver o Neymar voando fisicamente, igual era o planejado. Eu acho que se o Neymar tivesse realmente com um físico apuradíssimo, teria tido mais sucesso no PSG, principalmente na Champions League, né? Ô, Eu acho Matheus, incontestável que o Neymar jogou bem no PSG. Tem temporadas assim, tipo assim, que você vai ver os jogos do Neymar, inclusive na Champions, a temporada de 2018, que o PSG foi eliminado pelo Real Madrid, cara, o Neymar, na fase de grupos, inclusive nos jogos contra o Real Madrid, no jogo, né, porque ele se lesionou no segundo, foi muito bem. O primeiro jogo, tipo assim, todos os ataques eram partidos do Neymar, e ele era o melhor jogador do time disparado. Tudo bem que o Mbappé ainda não estava no auge dele, né, que nem é hoje em dia,
Mas o Neymar teve muitas temporadas boas no PSG. A questão é isso da lesão. Ele não conseguiu ter a mesma frequência que ele tinha no Barcelona. E aí eu não sei também se isso parte da vontade dele, se ele não tinha tanto empenho quanto ele tinha no Barcelona, e aí se lesionava mais, se não fazia os treinamentos corretos. Isso aí são coisas que a gente não tem como afirmar, mas eu acho coincidência, né? Logo, esses anos do PSG que ele foi mais triste, vamos dizer assim. No Barcelona era óbvio que ele era mais feliz. Ele teve mais sequência de jogos, consequentemente jogou melhor também. Eu acho que a carreira toda do Neymar foi muito mal gerida e isso também muito por conta do pai dele, né? Que fez várias decisões ruins, como se fossem as melhores para o filho, e na real a gente sabe que os interesses por trás foram maiores, né? Eu queria propor dois debates aqui. Primeiro, para a gente acabar o Neymar, né? Primeiro, assim, nenhum time demonstrou interesse concreto na contratação dele, sem ser o Al-Hilal. O Barcelona até estava monitorando, mas o Barcelona, coitado, não tinha dinheiro para pagar, e também não queria fazer um esforço tão grande igual eles estavam dispostos a fazer pelo Messi. Acredito que foi o outro destino mais provável que teve o PSG, mas assim, a gente não ouviu falar de Real Madrid, não ouviu falar de Bayern de Munique, não ouviu falar de Manchester City, Manchester United. Teve o Chelsea ali que a gente na minha opinião, acho que foi muito mais uma especulação da torcida, assim, pedido, do que uma informação concreta e contato. Mas eu queria perguntar para o Avelar agora, por que você acha que esses times não demonstraram interesse no Neymar? É uma coisa mais física, uma questão do salário? Então, eu acho que são dois grandes pilares, né? Primeiro, você tem que vencer essa diferença de salário. A gente vai falar aqui logo mais sobre o Kane no Bayern de Munique, né? Que tem a mesma idade do Neymar e vai pro Bayern ganhando 25 milhões de euros por ano. O Neymar no PSG ganhava ali mais ou menos 45 milhões de euros por ano. Já são 20 milhões a mais. Isso dá dois, três jogadores a mais no elenco. Então o Neymar ia ter que ser obrigado a aceitar essa diferença. Acho que esse é o principal ponto que torna a negociação muito difícil. E acho que também para os times que estão já querendo encarar a Champions como prioridade, que não é o caso do Chelsea, mas é o caso do Real Madrid, do Bayern de Munique, um jogador com histórico de lesão não é a melhor opção, porque você precisa de um time para agora. Você não pode comprar o Neymar e ver se ele vai parar de se lesionar, vai dar certo fisicamente. Você não tem essa margem. No Chelsea, que é um time que está sendo montado, que foi uma especulação um pouquinho mais forte, né, do que Bayern de Munique, Real Madrid, que foi só assim muito superficial. O Chelsea está montando um time para daqui 2, 3 anos. Estão contratando muitos jogadores jovens. O Neymar podia ser a referência técnica desses jovens. E aí acho que teria tempo dele se acostumar fisicamente com a Premier League, dele voltar a ter um físico em dia, parar de se lesionar, parar de ter lesões musculares. Então, aí acho que está essa diferença. São dois pontos muito importantes. Essa das lesões acho que está muito atrelado a quando que vai vir os resultados desse projeto. Matheus, até trazendo aquela polêmica que teve na época da final da Champions. O Neymar seria titular no Manchester City hoje, por exemplo? Cara, eu acredito que sim. Levando em consideração o empenho dele, a gente sabe que o Guardiola é um técnico muito rígido, né? Mas o Neymar tem técnica e tem futebol para ser titular em todos os times do mundo, né? Mas é isso, eu acho que é o mesmo motivo dele não ter tido tanto mercado na Europa nessa janela. A imagem dele ficou queimada. Tanto pelas lesões e pelo comportamento dele no extracampo, né? Muita festa, muito rumor de fingir lesão para sair de férias. Então, assim, são Aquela coisas sequência que que lá não teve são bem que vistas. ele 3 anos seguidos se machucou No carnaval. no carnaval e no aniversário É, da irmã dele. Aquilo foi realmente uma coincidência absurda. pois é. Mas, tipo assim, futebol não falta. Eu acho que todo mundo concorda com isso. A questão do Neymar sempre foi, sempre vai ser a disciplina dele e a vontade dele de estar jogando bola. Vocês acham que com essa ida dele para a Arábia agora, ele vai continuar sendo o 10 da seleção, né? Todo mundo concorda com isso? Alguém tem algum porém nisso? Bom, pelo menos enquanto estiver o Diniz, acho que não tem nenhuma dúvida. Depois, quando vier o próximo técnico, aí acho que a gente pode pensar melhor. O Diniz aqui, essa convocação de agora, pelo menos, eu acredito que sim. Mas aí, supondo que venha o Ancelotti, eu já acho que pode ser um pouco diferente. Perfeito. E último assunto aqui,
que eu pensei aqui, lembrei, na verdade, que a gente estava conversando sobre isso na padaria hoje na faculdade. Eu e o Zé tava falando. Vocês acham que o Neymar vai terminar a carreira como o maior brasileiro da geração? Ou vocês acham que Casemiro e Marcelo podem ser nomes que vão ser mais lembrados do que ele? Porque o fato é que venceram muito mais e foram muito mais constantes. Assim, em termos de título, eu acho que a melhor carreira é a do Marcelo. Mas em termos de desempenho apresentado, a do Neymar é incomparável. Ele é muito diferente, os números dele, até pela seleção, são assim brutais. O número de gols dele pela seleção é algo surreal, assim. Então, acho que de desempenho não tem comparação. De título, a gente pode ter esse debate, inclusive é um debate muito bom. E nem só isso, né? Mas o Neymar é o ídolo de uma geração inteira. Tipo assim, se ele não fosse um cara tão. Se não fosse tão ídolo de todo mundo da nossa idade, por exemplo, eu acho que eu poderia ter uma discussão sobre quem vai ser mais lembrado no futuro. Mas o Neymar, pô, todo mundo vê o Neymar desde pequenininho, fica encantado. Teve camisa com o nome do Neymar nas costas. Eu tive, você deve ter tido, o Avelar também deve ter tido. E do Marcelo eu duvido, do Casemiro eu duvido. Então, assim, o nome da geração, sem dúvida, vai ser o Neymar. Não acho que vai ser o maior. Marcelo e Casemiro são infinitamente maiores no quesito de título. Mas é o mais relevante e vai continuar sendo. O que me pega é que, pô, pela essa personalidade, pô, diferente do Neymar, polêmico, digamos assim, acho que principalmente lá fora a galera vai olhar quando ele acabar a carreira, quando acabar essa geração, vai olhar com desprezo assim e vai lembrar mais do Marcelo e o Casemiro, que eram, pô, pilares dos Real Madrid mais vencedores da história. Acho que lá para fora vão acabar tendo uma representatividade maior, e realmente é verdade, aqui no Brasil, pô, o Neymar foi a figura central dos últimos 12 anos, 13 anos de futebol, né? Não tem como negar isso. Mas mudando de assunto aqui, vamos falar agora sobre mercado de transferências e a movimentação dos camisas 9, né? Posição que está sendo muito concorrida no mercado do centroavante. A principal contratação foi do Harry Kane, que está indo para o Bayern de Munique. Matheus, você que pode falar bem aí do Bayern, foi lá ver de perto. Acha que vai dar certo? Tem tudo para dar certo? Eu não sei se vocês acompanharam o jogo entre Bayern e Leipzig, que teve no sábado, né? E assim, o Bayern totalmente desestruturado. Não jogou mal, mas também não apresentou nada que desse um sinal de Tomou uma lutar por goleada, né? Champions ou algum título. Da Alemanha não tem como falar, porque né, eles sempre no final acabam engatando. Mas assim, o time tá mediano com o Tuchel. Teve até uma chance ali no primeiro tempo, mais bolas que o. É Tel, né? O nome do atacante. Que ele Isso. não conseguiu fazer. Que eu acho que o Kane faria. Mas eu acho que dá para evoluir. Eu acho o Tuchel um bom técnico. E com essas bolas que chegaram, que o Theo não conseguiu finalizar no primeiro tempo, o Bayern teria saído na frente e o Kane faria aqueles gols fácil. Então, assim, o Kane soma muito em qualquer time, né? E no Bayern, que é um time que cria, pode somar mais ainda. Bom, assim, a contratação do Kane, para mim, foi a melhor contratação da janela de transferências até agora. Nós tivemos o Benzema e o Neymar indo para a Arábia, né? Que são contratações muito midiáticas. Mas não tem uma diferença de desempenho assim no time que a gente pode analisar de uma forma muito bruta, até pelos campeonatos que eles disputam lá, né? Que são muito fracos. Já o Kane, ele vem para colocar o Bayern em outro patamar. O Bayern tinha essa carência na frente desde a saída do Lewandowski, que pegou a diretoria alemã de surpresa, e aí não tinha uma reposição em dia, jogaram com o Choupo-Moting, tentaram o Mané, não deu certo esse 9 muito móvel, igual era o Mané, e eles voltam para um 9 mesmo, que é o Kane. O Kane, eu acho que ele vai encaixar muito bem, porque além de ser esse 9 finalizador com um cheiro de gol assim muito forte, ele também é um cara que cria. Ele é um cara que vai ajudar o Bayern a ser aquele rolo compressor de várias temporadas que a gente vê o Bayern com posse de bola, finalização, 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 e o adversário sufocado dentro da área, sem ter o que fazer. E acho que essa é realmente a melhor contratação. No jogo contra o Leipzig não deu para sentir muito ainda, porque era só o segundo dia do inglês no Bayern, né? Então já estava assim, ele vai jogar, não vai jogar, mas não tinha treinado, treinou só separado, assim, né? Não fez treino tático junto com a equipe. É difícil analisar esse começo.
mas foi uma derrota dura para os pensamentos do Bayern, né? O Bayern que tá indo de mal a pior desde que anunciou o Tuchel, acho que é uma das maiores decepções do futebol mundial, desde que eles trocaram o Nagelsmann. A ideia era que tinham problemas internos, mas dentro de campo o time correspondia. Foram humilhados na Champions League, não tiveram nem chance contra o Manchester City, foi um domínio muito grande, e ainda quase perderam o título alemão. O Borussia ficou ali a um jogo em casa, uma vergonha. Se tivessem ganhado, tinham sido campeões. E realmente é decepcionante, né? Vamos ver se o Bayern agora com o Harry Kane, que pode ser a peça que faltava, né? O Choupo-Moting até correspondeu em alguns momentos da temporada, terminou com bastante gol, mas assim, não é um cara confiável igual o Harry Kane, que com sobras assim, foi top 3 jogadores da Premier League na última edição. Ele fez 30 gols na Premier League, um número que é absurdo. Só não foi artilheiro porque o Haaland é o Haaland, né? Mas ele seria artilheiro em praticamente todas as últimas edições de Premier League. E é isso, né? O maior artilheiro da história da seleção inglesa vai chegar por um valor ali maior do que o do Neymar, inclusive. Acho que isso diz bastante sobre a valorização dos dois, né? O Harry Kane vai ser, dizem, um pouquinho mais de 100 milhões de euros e o Neymar dizem um pouquinho menos de 100 milhões de euros. Vai ter um salário E também ambos muito têm a menor. mesma idade, né? Com Ambos a têm a mesma mesma idade, idade, exatamente. dos 31 anos. Eu acho que na temporada passada, inclusive, o Bayern ter roubado o título do Borussia mascarou um pouco ali a atuação abaixo, né, na temporada. Foi Porque horrível. aí todo mundo levou como, nossa, o Bayern conseguiu ganhar o título, última rodada e tudo mais. Mas é real que o Borussia perdeu o título, né? Eu acho que foi mais demérito do Borussia É com a faca do e o que queijo na mérito mão. do Bayern. Eu acho que assim, a decisão de trocar o Nagelsmann pelo Tuchel se provou errada. O Tuchel, para mim, fez um dos piores trabalhos aí da história recente do Bayern, né? Mas tem um voto de confiança da diretoria para tentar mudar a história. O Bayern ainda pode se mexer no mercado de transferências, né? A última notícia é de que eles pensam em usar o Kimmich como lateral direito e talvez trazer um volante. Estão analisando todas essas situações. E aí a gente não sabe como é que vai ficar o time, mas que o Tuchel precisa melhorar essa equipe, precisa, porque tem muitas peças de nível mundial na mão. Precisa fazer esse time jogar mais. Eu falo isso desde a Deixando. última temporada, que pra mim o Bayern se não for o melhor, é o segundo melhor elenco do mundo. Porra, tem muita peça boa. Na zaga ali ainda contrataram o Kim Min-jae, vai disputar posição com o Pamecano e com o De Ligt. Nem sei se ele chega para ser titular, o Kim Min-jae. Talvez a lateral direita seja uma carência, mas na esquerda tem o Davis. Perdeu o Cancelo, mas já trouxe o Guerreiro, que era dos destaques do Borussia. No meio de campo ali tem o Goretzka e o Kimmich, que são, para mim, uma dupla muito boa. Ainda tem o Gravenberch, Gravenberch, né? que tem tudo para evoluir essa temporada. Trouxeram o Leimer, volante do Leipzig. Tem o Thomas Miller, é bom lembrar, Musiala, tem Sané, tem Gnabry. Para mim é muita opção boa. Agora com a chegada do Harry Kane, o Tuchel vai ser praticamente obrigado a fazer esse time jogar bola, porque é muita gente boa. Querem mudar de assunto? Podemos falar de Mbappé? Alguém tem mais alguma coisa a acrescentar? Eu só acho que se forem botar o Kimmich na direita, eles vão estar perdendo. Eu acho que era melhor buscar um lateral direito no mercado do que um meia, porque assim, o Kimmich hoje em dia é um dos melhores criadores do mundo, né? Teve uma bola ali que ele meteu no jogo contra o Leipzig que é coisa absurda. No meio do campo ele achou o Gnabry sozinho. Então, assim, pro Bayern eu achava melhor procurar um lateral do que jogar o Kimmich pra lá. Bom, para mim essa mudança aí vai muito. Escancara muito a carência mundial por laterais direitos, né? A gente não tem nenhuma unanimidade na lateral direito em nenhum time do futebol mundial. A gente viu o Guardiola ser campeão com zagueiros, atuando pela lateral direita. O Arnold, que até pouco tempo era considerado o melhor, já hoje tem muita dificuldade. Então, eu acho que esse problema leva o Kimmich a talvez voltar para a lateral direita, por mais que ele seja um volante realmente de muita qualidade, como você falou. Perfeito, agora mudando de assunto, falando sobre Mbappé, que acho que é uma das peças-chaves aí que está travando o mercado de transferências no mundo. Parece que ele vai permanecer no Paris Saint-Germain, foi reintegrado ao elenco. Há quem diga que ele já voltou muito feliz, porque está praticamente sacramentado a saída do Neymar e do Verratti, que, segundo essas fontes, era dois pedidos que ele tinha desde que ele renovou o contrato e estava insatisfeito porque o PSG ainda não tinha conseguido negociar eles. Opinião de vocês, palpite, feeling, é que o Mbappé fica e renova, que ele
ainda vai ser vendido nessa janela, que ele fica e sai de graça no que vem. O que vocês estão achando? Pode ser o Matheus começar a falar aí. Cara, a vontade do PSG a gente sabe, né? O PSG quer vender o Mbappé, a menos que ele aceite renovar. Mas eu de verdade não sei o que passa na cabeça do Mbappé. Porque uma hora parece muito que ele quer ir para o Real Madrid, em outro momento ele aparece todo feliz no treino, que nem apareceu hoje, e aí a gente fala, vai renovar. E aí daqui a pouco ele solta de novo que o sonho dele é o Real Madrid. Então, assim, eu acho muito difícil de dizer qual que vai ser o futuro aí que o Mbappé vai ter, mas pro PSG perder ele de graça, eu acho uma perda assim gigantesca. Por mais que ele fique uma temporada a mais, não acredito que o PSG vai ganhar a Champions dessa temporada. Então, assim, a permanência do Mbappé, eu acho que no final não vai mudar muita coisa. Se eu fosse o PSG, eu vendia logo, porque eu acho que ele, de uma forma ou de outra, vai sair quando terminar o contrato. Não tem o fair play financeiro, né? Que perder o Mbappé de graça é um golpe duro pro fair play financeiro. Mas... É. Bom, eu acho que o Mbappé fica. Eu tô com esse sentimento aí de que ele fica e renova. Eu acho que ele finalmente vai renovar por um contrato longo com o PSG, acredito que mais de 3 anos. Eu tenho a impressão de que vai ser entre 3 e 5 anos aí a renovação dele. O que acho que mudou muito o cenário e a minha visão aí dos últimos acontecimentos foi a saída do Neymar, né? Mas não pela saída em si do Neymar, é pela mudança que vai gerar no jogo do Mbappé. O Mbappé já fala pelo menos 2 temporadas que ele não gosta de ser o centroavante, não gosta de ser o camisa 9, não é onde ele se sente confortável, não é onde ele quer jogar, não é onde ele rende. Reclamou, reclamou, reclamou. Agora sem o Neymar ele vai virar um ponto esquerda. Então acho que isso está muito a ver com ele ter voltado ao grupo. Dizem que já começou a conversar de novo com o Nasser, né, o presidente do PSG. Então, eu acho que essa é a principal mudança, ele poder realmente jogar na ponta esquerda. Claro que tem a chegada do Dembélé, que é um amigo dele, tem a saída do Verratti também, que aparentemente ele não gostava muito, mas acho que o principal ponto é esse. O Gonçalo Ramos chegando para ser o camisa 9 e ele indo para a ponta esquerda na função que era do Neymar, com o Neymar indo embora. Acho que essa mudança aí é bem, bem clara, assim, pra gente. O ataque do PSG, na minha opinião, hoje em dia vai ser formado por o Mbappé na esquerda, o Gonçalo Ramos, que acabou de chegar, como 9, e o Dembélé na direita. Acho que não tem muito mistério ali. O Asensio pode ser um quarto homem ali para substituir qualquer um dos três ali. Mas assim, caiu o nível? Caiu, óbvio, porque o ataque era Mbappé, Neymar e Messi. Só que assim, acho que esse é um time bem mais encaixado, digamos assim. Acho que pode ser mais competitivo, porque a verdade é que o PSG do ano passado era um time que só sabia jogar com a bola, quando precisava se defender, jogava com 3 jogadores a menos, e acho que pode competir mais. O Gonçalo Ramos, vejo muito potencial nele. A gente viu na Copa do Mundo que ele botou o Cristiano Ronaldo no banco, uma coisa que parecia impensável, e acho que assim, pode dar certo. O resto do time que é o problema, né? A gente estava conversando aqui antes, o meio-campo do PSG é realmente uma loucura, né? Vai perder o Verratti, não trouxe praticamente ninguém, trouxe o Ugarte para ser justo, mas assim, é um nível técnico bem abaixo do que do ano passado, que já não era das melhores coisas. A defesa ainda perdeu o Sérgio Ramos. Acho que o Avelar está mais engajado nessa causa aí do PSG. Vai competir. Qual o seu palpite do PSG na Champions League, Avelar? Eu acho que é um caminho árduo aí. Com o Mbappé sempre vai competir, porque é um cara que decide jogos e jogos e jogos. É impossível um time com o Mbappé não estar na briga pela Champions. Mas eu acho que o projeto Luiz Henrique não é para essa temporada. O Marcelo Beckler chegou a falar isso na TNT, né, que o clube francês deu a chave na mão do Luiz Henrique e falou: você vai montar um time para vencer, não um time para ser lúdico, para ter Messi, Neymar e Mbappé, para ter um futebol assim de encher os olhos, é um time para vencer. Então ele está mudando muita coisa, manda sair, manda chegar jogador. O único lugar que ele não mexe é o Mbappé. O Mbappé vai ficar, a eleição é do presidente, ele não pode tocar nisso. Agora, sobre o Luiz Henrique, ele fala muito desse meio campo, né? Ele falou em algumas entrevistas coletivas que não está chamando muita atenção dele. O PSG fez a pré-temporada com quase 9, 10 nomes para volante e segundo volante. É um número muito elevado, precisava resolver isso. Por mais que o time jogue no 4-3-3, é muita gente para a mesma função. A notícia de hoje é que a Roma vai conseguir levar o Paredes e o Renato Sanches, vai levar a dupla já junto para a Itália. Então já é um alívio, já são menos 2 jogadores. O Verratti tem tudo para ir para a Arábia Saudita, principalmente com o Neymar indo para lá, eu acho que vai ajudar.
e aí com isso o PSG provavelmente vai voltar ao mercado para buscar esses jogadores assim para o meio campo, né? E que aí acho que vai estar para decidir essas contratações de meio de campo vão ser para agora, vão ser para o ano que vem, vão ser para daqui a 2 anos. Eu acho que aí está o principal ponto. Eu acho importante que agora o PSG tem um novo de ofício, né? Porque o último foi o titular, Cavani. né? Foi o Cavani, porque teve Era o pra ser show o com o Icardi, Moutinho, mas... mas teve o show com o Moutinho, mas, pô, não era titular. O último 9 mesmo do PSG foi o Cavani, e isso tem o quê? Quando que o Cavani saiu do PSG? 2019, se não me engano? Tem uns 4 anos, né? Então tem muito tempo. O esquema do PSG, o que eles têm feito nas últimas temporadas, por mais que mude tudo agora, né? Eu acho importante ter um cara na área. Eu acho que poucos times conseguiram render sem ter um 9 de ofício. Eu acho que o único exemplo claro disso foi o City há 2 anos atrás, que tinha um timaço, mas conseguiu ganhar Champions. E aí foi só contratar o Haaland que a Champions veio, né? Então, assim, eu acho muito importante essa presença. Eu acho que, inclusive, foi um dos fatores que fez o PSG não avançar tanto nas últimas Champions aí com um elenco tão estrelado. Eu acho que assim, o Haaland impactou muito, né? Essa chegada do Haaland, que fez o City vencer, impactou muito o mercado, que o mercado de camisa 9 dessa janela de transferências é um dos mais agitados aí em muito tempo. A gente falou do Benzema indo para a Arábia, do Harry Kane no Bayern, aí o PSG contrata o Gonçalo Ramos. Aí o PSG contrata o Gonçalo Ramos, o Benfica já busca uma reposição porque não quer ficar sem camisa 9. Aí pegou o Arthur Cabral. A Fiorentina também não quis ficar sem. Aí já veio buscar um 9 aqui na América do Sul, que foi o Lucas Beltrán. Esses efeitos dominóis assim na contratação de camisa 9 só mostra que realmente é muito importante você ter um cara finalizador, um cara que fazer o gol ali realmente no time. perfeito. Acho que agora a gente já pode ir para a última pauta aqui do programa, que é a Premier League e os gastos absurdos em meio-campistas. A última notícia que saiu hoje é que finalmente o Caicedo acertou com o Chelsea, negócio ali na casa dos 114 milhões de libras, que é mais de 130 milhões de euros, a maior transferência da história da Premier League, para um jogador assim, que não é um cara de nome, né? A transferência maior anterior tinha sido a do Enzo Fernandes, que na minha opinião é mais jogador, uma contratação melhor do que essa do Caicedo, até porque ele tinha acabado de ganhar a Copa do Mundo. Não sei o que vocês pensam sobre essa negociação específica. Obviamente o Caicedo é um bom jogador, mas assim, acho que é um valor bem caro, passa também pela necessidade do Chelsea, que precisa de um volante. Mas assim, eu não sou aqueles caras que falam, um absurdo pagar 100 milhões de euros em qualquer jogador. Acho que o mercado é esse, mas assim, não vejo o Caicedo especificamente como o cara para carregar esse fardo de maior transferência da história da Premier League. Matheus, o que você está acompanhando essa reconstrução do Chelsea? O que você está achando dessa transferência? 114 milhões de libras do Caicedo. O Chelsea estava bem servido de volante, né? Tinha o Andrei Santos lá, craque de bola. Não, mas falando sério, o Caicedo é muito bom jogador, mas foi o que você falou, não vale 110 milhões de euros. É um preço óbvio que a gente tem visto o mercado inflacionar todos esses anos aí, mas eu acho desnecessário a contratação por esse preço. Não é como se o Chelsea não tivesse um meio bom para jogar. Eu entendo que tem que formar um elenco novo, o Chelsea está fazendo uma reformulação, mas não vale tudo isso. A gente está vendo aí também o City querendo ir atrás do Paquetá, né? Eu nem vi valores, mas é uma procura aí que o City está querendo. E o meu campo do City é bom. Eu não, de verdade não consigo entender por que tanto essa procura por meio-campistas novos nos times da Premier League. Não sei se o Avelar tem alguma coisa sobre isso, mas eu realmente não entendo. Bom, eu acho que assim, o meio-campo é muito importante, né, para qualquer time de futebol. E a gente vê esse preço do Caicedo tão alto porque é um meio-campista que já se provou dentro da Premier League. Ele fez um campeonato passado muito bom com o Brighton. É diferente de você buscar um jogador na América do Sul e você comprar um cara que está habituado, que está jogando lá na Inglaterra já. Então acho que isso sobe bastante o valor dele, por mais que ainda seja caro, eu acho que tem uma taxa por ele já estar inserido lá. A gente viu todos os times grandes da Inglaterra contratando para o meio campo.
todo o Big Six, mais o Newcastle, que também contratou o Tonali. Todos os times, sem exceção nenhuma, contrataram pelo menos um meio-campista num valor assim considerado alto. E além de todos estarem contratando, muitos já estão na segunda contratação, como é o caso do Chelsea, que anunciou hoje o Caicedo e que já disputa com o Liverpool sobre o Romeu Lavia. Eu tô com os valores, tô com os nomes aqui, a listinha, posso falar? Pode falar, Tem o vamos lá. McAllister, que foi pro Liverpool por 35 milhões de libras, um valor bom, mas o McAllister é mais um meia do que um volante propriamente dito. Kovacic, o Manchester City pagou 25 milhões de libras, mais 5 de opção. Mas assim, o Kovacic também estava no último ano de contrato, bom lembrar, então pagou um pouco mais barato por causa disso. Kovacic, que inclusive para mim é menos jogador do que Paquetá, acho que vai fazer função diferente, até por isso que acho que faz sentido sim o Paquetá ser uma reposição melhor pro Gundogan do que o Kovacic. Mas tem também o Maddison, 40 milhões de libras no Tottenham, Havertz, 65 milhões de libras no Arsenal, outro meio, Szoboszlai, 70 milhões de euros no Liverpool, Tonali, 70 milhões no Newcastle, que para mim é mais jogador o Tonali do que o Caicedo, mas enfim, Mason Mount, 55 milhões de libras no Manchester United, Rice, 100 milhões, mais 5 no Arsenal, que também para mim é mais jogador do que o Caicedo, o próprio Caicedo, e o Lavia, que também está no eminente acerto aí com o Chelsea, está entre o Chelsea e o Liverpool, mas parece que também vai para o Chelsea. O Havertz, eu acho uma contratação esquisita, inclusive, porque pro meio campo ele não vinha jogando, né? No Chelsea ele estava fazendo ali a função de atacante. Mas tem que ver como é que ele vai desempenhar no Arsenal. Eu não acompanhei a pré-temporada do Arsenal. Não sei como é que ele foi, mas eu tô ansioso para ver como é que vai desenrolar o Havertz nesse time do Arteta. A gente falou aqui para a base aí de uns 7, 8 nomes, né? Não foi isso? Por aí. E não vai parar por aí. O Liverpool já é certo que vai buscar outro volante, se não conseguir realmente o Lavia, porque não dá para ficar com o meio campo que eles estão agora. Eles jogaram a abertura da Premier League agora contra o Chelsea, com McAllister de primeiro volante e Szoboszlai de segundo. É um time muito ofensivo, é um time que não dá para jogar. Bem praticável para uma temporada inteira. Eles precisam de um volante de muita qualidade para jogar mais recuado. Por isso também a briga que estava ferrenha com o Chelsea ali pelo Romeu Lavia, e que deve girar em torno de 50 milhões de libras, né? O Caicedo, como eu estava falando, você falou aí vários nomes que realmente são melhores que ele, eu até concordo com você, mas o Caicedo é o mais novo da lista, né? Então tem esse peso também. O Caicedo assinou por, se não me engano, 6 ou 7 temporadas, né? É muito tempo ainda para um jogador. É isso então, né? Acho que tocamos aqui todos os tópicos que a gente queria trazer. Se alguém quiser trazer um último palpite, pode trazer, senão eu vou caminhar aqui pro final para se despedir da galera. Pedir aí o like, se alguém assistiu até aqui, dá aí o like, se inscreve no canal, compartilha para dar aquela moral. Agradecer também o Matheus aí pela participação. Chamamos ele em cima da hora, o cara veio preparado, veio para agregar. Tamo junto, Matheus. E é isso. Alguma consideração final, Avelar? Só destacar aí que, para mim, acho que a transferência do Paquetá ainda vai sair. A gente não tem nenhuma informação de que está muito próximo ao acerto, mas o Manchester City vem para fazer mais uma oferta. A diferença entre valor negociado e valor pedido pelos times ali é de 10 milhões de euros, né? Que para um time do tamanho do Manchester City não é muito dinheiro. Então acho que vai sair sim, e a gente vai ver o nosso craque da seleção brasileira aí, né? Um grande nome da seleção jogando junto com o Pep Guardiola. Agradecer também o Matheus, né? Mais uma vez por estar aqui com a gente. Deixem um like, compartilhem o vídeo, assistam com os amigos, assistam mais uma vez. Então, valeu, obrigado. Valeu então, hein? Matheus, não quer falar nada? Valeu. Só deixar claro aí que a melhor contratação de um meia na janela, fora da janela no caso, né, foi a do Payet, né? Sem nenhuma dúvida, assim. Entendi. Grande Payet, né? Então é isso, vamos ficar por aqui. Fiquem ligados aí no canal. Vamos tentar manter na regularidade aí do podcast. Tamo junto, valeu, falou.